Boa noite a todos, nós vamos começar também para, como eu estava a dizer, Alexandre, não atrasarmos muito, temos que beneficiar as pessoas que respeitam o horário, não é que chegam a horas, a gente tem uma certa tendência para beneficiar os faltosos, para beneficiar os cumpridores. Bem, em primeiro lugar, claro, agradecer a presença do Alexandre, que nos honra com a Radioteca, e a disponibilidade também da Margarida para aqui estar e orientar a sessão. Como sabem, este é o último encontro de escritor deste ano. Tivemos a possibilidade de ter 7 escritores este ano na biblioteca, todos com obra publicada e premiada. O Alexandre associa ao escritor também o facto de ser argumentista e desempenhar uma série de funções paralelas a essa, mas que também enriquecem e engrandecem. Também tem uma série de livros já publicados, entre eles poesia e crónica também. E, portanto, a Margarida que vai conduzir esta sessão, sou eu. Eu queria apenas agradecer a vossa presença, agradecer também a disponibilidade do Alexandre e da Margarida e esperar que no próximo ano continuemos a fazer esse tipo de coisas. O Alexandre amanhã vai desenvolver uma oficina também na biblioteca, das 15 às 19, em que vai chamar a atenção precisamente para essa questão do poder das histórias sobre o ser humano e o que podemos aprender com isso. Portanto, quem ainda quiser pode inscrever-se mais tarde para o Alexandre amanhã noutro formato. Pronto, muito obrigada aos dois e agora dou-vos a palavra para esta conversa. Muito obrigada por me convidarem pela segunda vez, já bem percebo que talvez na primeira não tenha cometido muitas gafes, mas me chamaram para a segunda vez e é um prazer enorme estar aqui com o Alexandre, eu já conheço há alguns anos. Tenho idade para ter sido aluno, mas não foi, no acaso. O que é até uma pena, porque alunos tão bons como o Alexandre deve ter sido, teria sido uma honra também para mim. Não uma honra, mas fácil de trabalhar. Mas pronto, isso é um amparo. Eu conheci o Alexandre antes de o conhecer, apesar de nós já nos conhecermos há alguns anos, até que tínhamos dois grandes amigos em comum, que é o João Neto e o Mário Cabral. Mas eu recordo-me de uma vez na apresentação de um livro do João Neto, acho que foi na altura na Praia da Vitória, em que lhe perguntaram qual era assim, o escritor que ele apreciava. Normalmente faz-se esse tipo de pergunta, não é? E o Joel, isto, sei lá, uns 15 anos, portanto, eras muito novinho, e possivelmente acabei de sair da universidade, e o Joel disse: há 2 irmãos aqui da Terceira que vão realmente marcar o panorama literário e que é importante fixar os nomes deles, que eram o Luís e o Alexandre. E, portanto, foi esta informação antecipada sobre que me marcou também. Olha, é preciso estar atenta ao trabalho do Luís Borges e do Alexandre, portanto, e que veio a confirmar. Eu trouxe uns livros, creio que todos, ou quase todos, que o Alexandre publicou. Eu já tinha 2 em casa, ou 3. Ele teve o cuidado de me entregar na minha passagem para Lisboa e há um mês e tal, os livros todos, e eu também tive o prazer de os ler, quase todos, essencialmente, estes não, mas não todos, mas quase todos, e falaremos um pouco sobre eles. Sobre o Alexandre, nós sabemos que ele foi licenciado em Filosofia, porque eu entendi também mestre em Estética e Filosofia. Não chegaste? Foi uma grande de uma reedição do livro que eu, quando publiquei originalmente, estava a fazer o mestrado, e eles depois reeditaram, 10 anos depois, ou assim, e não acabaste. E acharam, exato, eles acharam que eu me tinha portado bem, tinha acabado o mestrado, porque tirou-me pessoas, estava mestre, mas não era. Mas é um homem da escrita, essencialmente jornalista e, por outro lado, guionista. E é guionista de 3 áreas distintas, de ficção, de documentário e também do entretenimento. E é dentro do entretenimento, por exemplo, neste momento na RTP1 está a passar um concurso, um brainstorm, que é da autoria do Alexandre, portanto foi a ideia dele. Claro que não há muita gente, e é uma equipa, depois podemos falar sobre isso se te interessa, mas há muitos programas. Já agora o Diogo Lorica é uma das pessoas da equipa que escreve os programas. Eu sei que como é que se chama? O moço de São Miguel, Nuno Costa de Santos. Nuno Costa de Santos. Eu até tive a oportunidade de ir passar por minha casa e estava todo atarefado a escrever as questões e tal, e ele explicou que realmente o concurso era aquilo. Portanto, há muitos programas onde participar, não há dúvida, também se poderá falar sobre isso. Há muitos documentários feitos. Tiveste também alguns prémios.
poesia, quando eras ainda um jovenzinho, e o segundo prémio de ficção, do concurso de novos escritores, novos leitores, das Bibliotecas Municipais de Lisboa, portanto em 99. E depois trabalhas imenso também na comunicação social, agora no Observador, foi do jornal Li, foi também, é crítico de cinema, foste locutor, e portanto há aqui toda uma panóplia de áreas de intervenção, todas elas na área da escrita. Eu começaria precisamente por uma coisa: quando me fizeste, ele teve o cuidado de fazer dedicatórias a todos os seus livros, o que chegou ao hotel, todo carregado, eu sei que foi um bocadinho à pressa, dizes tu, mas este, por exemplo, que é o Boato, que é a introdução ao pessimismo, que é uma coletânea de alguns textos, pequeninos textos publicados num blog, e tu dizias aqui que isto era também como uma introdução ao alexandrismo. Eu pergunto o que é o alexandrismo. Pois. Eu achei que era uma boa maneira de. Pois. Se calhar não tinha descrito e eu não faria esta pergunta. É verdade. Meti-me num problema, não é? Pois foi. Não, eu achei que o livro era. Não, eu levo a própria ler, deixa-me cá ver. Não, ou seja, tendo estes livros, pronto, que já vão fazendo um volumezinho na estante, e sabendo que também não queria dizer sequer que lesses isto tudo, achei que era uma boa maneira de dizer: olha, começa por aqui, e está aqui um bocadinho daquilo que eu acho que sou. Pronto, de facto, o que é que eu sou? É difícil de falarmos de nós. Este livro tem tem a particularidade, de facto, de reunir os textos de um blog que foi escrito mais ou menos ao longo de 2 anos, por aí, qualquer coisa como isso. E foi no dia em que eu acabei de escrever o meu romance, que está aí, Todos os Livros de Lisboa, no dia em que eu acabei de escrever, há uma coisa importante já agora na vida das pessoas, que é, quer dizer, um escritor tipicamente só consegue escrever quando não está a viver. Portanto, quando alguém me diz que não tem tempo para escrever, estava aqui a falar com a doutora Cláudia, ela estava a dizer isso, eu fico sempre, não digo nada, mas em silêncio fico contente por essa pessoa. Fico contente de pensar, ok, é sinal que está com uma vida bastante intensa e portanto não tem tempo para escrever, está a fazer outras coisas. Um escritor tem sempre que parar qualquer coisa para ir escrever. E o meu romance, andei anos à volta dele e tinha a ideia toda estruturada e faltava algum tempo para começar, quando finalmente tinha sido um projeto grande que era o Jornal Capital, que tinha terminado um pouco abruptamente, e algum tempo depois terminou também um namoro, que eu estava apaixonadíssimo. Quando aquilo acabou, a ficar desfeito, e agarrei-me a uma conclusão em que tinha chegado há muitos anos, há muito tempo, ou muito cedo na vida, que era alguma coisa que tinha de estar bem sempre na nossa vida. Ou estávamos bem sentimentalmente, ou estávamos bem com a nossa convicção mais profunda acerca daquilo que devia ser o nosso trabalho. Eu achei sempre que seria, quer dizer, eu achei desde sempre que deveria ser escritor. Eu podia estar a trabalhar numa padaria, se conseguisse depois escrever à noite, estaria feliz. E então, terminou o namoro, eu pensei, ok, a minha maneira de me aguentar agora é agarrar-me ao romance finalmente, e depois, durante aquilo que tinha estado anos a ser planeado, depois foi escrito quase num mês e meio, e de repente há o dia em que eu ponho o ponto final no romance, e eu tinha combinado de ir ao cinema, e ao quarteto, que já não existe. E terminei de escrever o romance, chegou a mesma hora em que tinha combinado de ir para o filme, ok, isso ainda me entreteve ali 2 horas ou 3 com as pessoas que eu tinha ao cinema, e quando voltei para casa depois do cinema, o que é que eu vou fazer agora? De repente, pronto, tinha terminado o jornal, tinha algum dinheiro para me aguentar até encontrar um outro trabalho, efetivamente tinha acontecido o que tinha acontecido, tinha estado embrulhado no romance, e isto tinha acabado, tem que fazer qualquer coisa, tem que haver sempre qualquer coisa para continuar. E nesse dia comecei a escrever este blog. E que depois, enfim, foi encontrando o seu caminho e fez para aí 2 anos, como te digo. E depois, quando, no Pico, o Carlos Alberto Machado, que é um escritor do continente, que depois se apaixonou por uma senhora do Pico e foi viver para o Pico, portanto, isto realmente, o coração e as letras estão muitas vezes perto uns dos outros, e o Carlos criou esta muito bonita editora que se chama Companhia das Ilhas, e que tem trabalhado muito bem ao longo dos anos, e, por exemplo, agora vai publicar toda a obra do Nemésio, e etc. Quando o Carlos me ligou, porque eu tinha alguma coisa pequenina, pronto, os livrinhos que eu conseguia fazer eram mais estes pequeninos, se tinha alguma coisa pequena, inédita, que quisesse lá publicar, além tinha dinheiro e tal, era só mesmo pelo amor à arte. Eu achei que era uma boa oportunidade de cristalizar aquilo que tinha ficado só na net e que se iria irremediavelmente perder depois quando alguém fosse limpar os servidores do Blogger, que é uma coisa que eles fazem ciclicamente quando já ninguém mexe naquilo há muito.
E aqui ficou, se quiser, há aqui um bocadinho de alexandrismo nisso, que é, há este lado, às vezes muito pessimista, mas vai resumido numa frase que eu já não sei se cheguei a escrever aqui, está na terceira pessoa, mas no fundo é sobre mim. Ele era o cínico mais romântico do mundo, ainda acreditava que o cinismo, ele era o cínico mais romântico de sempre, ainda acreditava que o cinismo ia mudar o mundo. É mais ou menos isso. Eu acho que o cinismo ou o pessimismo, apesar de tudo, tem movimento qualquer romântico, porque eu acredito que nisto, apesar de tudo, ainda chegamos com isto, ainda chegamos todos ao destino. Mas é que deve ser extremamente difícil mesmo descrever o que é o alexandrismo, porque tu tocas quase todas as áreas da escrita. Portanto, desde a ficção, mas a ficção nas suas mais diversas formas. Depois há toda a questão também do jornalismo, da crítica de cinema, da crítica literária, e portanto tu tens essa capacidade natural de fazer, e está na área da história e tudo isso. Portanto, fazes isso por necessidade, também de sobreviver, não é? E estavas a dizer que quando se escreve até dá uma sensação que só és escritor nos tempos livres. Já não. Porque fazes muito mais do que isso. Não, há muitos anos que se tornou uma profissão, de facto, ou que eu vivo da escrita, só que de facto nas suas diversas muitíssimas formas. E podes falar um pouco dessas técnicas, dessas formas que tu encontras, de quando sentas para escrever uma crítica, que é diferente de quando sentas para escrever o guião na empresa onde trabalhas, ou para pensar possivelmente que terás outros romances para publicar, ou ainda a poesia. Não tem propriamente a ver, certamente, com os estados de espírito, porque essa coisa tão romântica com os estados de espírito, isso está ultrapassado, não é? Mas como é que passas de uma modalidade a outra e o que é que se torna necessário para dominar também todas estas técnicas? Porque são técnicas diferentes, completamente diferentes de escrita. É verdade, acho que sim, mas eu por acaso estava há bocadinho a preparar estava a preparar a formação da manhã e estava a passar por uma citação de um senhor que agora faço uma figura, não consigo lembrar o nome dele, mas era um pianista, e ele dizia qualquer coisa como, dizia que nunca ensaiava antes de um concerto e nunca escolhia o piano em que ia tocar. Quando a gente sabe que há imensos pianistas que só tocam no seu piano, tem que ser, não é? Transportados especialmente entre os continentes, às vezes para irem fazer os seus concertos. Este pianista diz isto, não, eu nunca escolho o piano e nunca ensaio antes, porque se estás num dia bom, no caso dele, se amas o que fazes e se acreditas mesmo, é indiferente o piano em que vais tocar, vais tocá-lo bem. E depois dizer qualquer coisa do género, é preciso acreditar como São Pedro que se vai caminhar sobre as águas, senão vais-te afogar imediatamente. Não é? Portanto, há uma dimensão disto, acho eu, que depois se chega em qualquer arte, acho eu, de repente é indiferente o piano. De facto, é preciso aprender as técnicas no início e é isso. E aí vai-se sofrendo e aí vai sendo por necessidade. Quer dizer, eu comecei a escrever, acho que estavam hoje no rádio também a lembrar disso, que tive a sorte de começar a escrever aos 14 anos a ser pago por isso. Recebi 1000 escudos por hora que eu não expresso das mãos. E nada mal, dava 4 ou 5 contos por mês. Pronto, a primeira viagem que fiz foi aos 16 anos com uns amigos a Itália e já deu para pagar as coisas com o dinheiro que ganhava. E isso foi ótimo. Às vezes nos sítios pequenos nós achamos que isso nos dificulta a vida ou o acesso às oportunidades. E às vezes é ao contrário, às vezes nos sítios pequenos a gente consegue também a concorrência é menor, a verdade é essa. Portanto, se a pessoa tem alguma espécie de talento para qualquer coisa, é capaz de conseguir uma oportunidade um bocadinho mais cedo do que no sítio onde há 100 para tentarem fazer aquilo. E portanto, desde muito cedo comecei a ter a questão de ter que escrever, neste caso aos 14, 15 anos, tinha que ter todas as semanas o texto pronto, encher uma página de jornal de expressão e um patrão à espera e era remunerado por isso. Portanto, começou a tornar-se um trabalho deste ser e a preocupação de tentar chegar ao leitor. Aquilo tudo, vamos lá ver, era miserável, tenho essa vergonha de que escrevi nessa altura. Mas foi bom porque deu para ir cometendo esses erros todos desde cedo. Quer dizer, não escrevia só quando estava a sofrer, ou quando estava a não sei o quê, ou quando achava que estava inspirado. Começou a tornar-se um trabalho realmente desde cedo.
E depois houve uma oportunidade no guionismo, e depois houve uma oportunidade como crítica. As coisas começaram a acontecer. Ao início, teste de adaptar às linguagens. Ainda hoje eu luto por me adaptar a uma linguagem mais publicitária, que é o que faço, que é também alguma coisa que faço hoje na minha agência, um trabalho mais publicitário. Quer dizer, conseguir dizer qualquer coisa, conseguir dizer tudo em 20 segundos é uma coisa que também é preciso ir aprendendo, mas no fim, quando à custa dos teus próprios erros, da tua própria experiência, foste aprender. Apesar de tu nestes 20 anos muito mudou. Eu, na altura, há 20 anos não havia formação de escrita. Eu hoje, há 10 anos que sou formador de escrita e de guionismo, mas na altura, de facto, há 20 ou assim, éramos todos um bocadinho autolidados. Dominas isso e depois passa a ser sempre, acho eu, é a questão dos pianos. De facto, o piano torna-se indiferente, porque acho que o que queres mesmo, e no meu caso isso é muito importante, tu queres mesmo é chegar às pessoas. E acho que não tenho certeza, há autores que eu não percebo bem, que não querem chegar ao público, não querem ser entendidos no cinema e na literatura e no teatro. Eu acho que querem ser deliberadamente difíceis. Não é que eu acho que deve ser necessariamente fácil, não se deve ser fácil, mas acho que é preciso querer comunicar. E há simplesmente coisas que são difíceis de explicar, e a gente tenta chegar a elas e às subtilezas. Mas essa vontade vai estar sempre lá. E eu tenho sempre uma enorme vontade, acho que é o que natural em mim, por isso sou este tagarela. Eu tenho sempre uma enorme vontade de fazer entender, ou que as pessoas entendam qualquer coisa que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Simplesmente porque provavelmente essa coisa foi importante para mim. E então, por exemplo, é isso que acontece nos livros de história. Por exemplo. Exato, podemos falar dos livros de história. Tens aqui as vitórias impossíveis na história de Portugal, da Batalha de Osborrota à vitória de Eusébio contra a Coreia do Norte. Ainda não havia eras, senão Ainda não havia eras. Exato, eu também me questionei. Exato, porquê? Escreveste já alguma coisa sobre o europeu? Escrevi, mas escrevi um artigo para o Observador. Tem muito de romântico e de épico. Sim. O Cristiano Ronaldo fica lesionado, o Éder a entrar a borboleta a parar no quando eu li aqui o texto que escreveste sobre o Eusébio, daquela vitória contra a Coreia do Norte, que eles estavam a perder por 3-0, e todos nós, mesmo não tendo nascido na altura, não tendo visto, e eu era pequenininha, não havia televisão. Agora estás-me a lembrar aquela coisa do ex-engenheiro Sócrates a dizer lembro perfeitamente, estava na escola. Pois. Não chega a esse ponto. Isto foi em 64, afinal, só fiz em agosto. Não foi em 64. Mas é que o tipo de escrita do Alexandre tem este das vitórias, já voltámos à do Eusébio, mas das vitórias impossíveis da história de Portugal, os santos e milagres, uma história portuguesa de Deus, e ainda as histórias secretas de reis portugueses, que vem na sequela de uma primeira edição, que era as histórias secretas de reis também portugueses, que ele escreveu com o Hugo Rosa. Mas aqui, portanto, está uma edição mais alargada e tudo isso. E que vai-te explicar o porquê de entrares por esta área da história. O que eu posso dizer é que a escrita para quem não leu, a escrita do Alexandre é uma escrita muito boa mesmo. Escreve muito bem. E depois entusiasma, tem aquele tipo de escrita que não é difícil, mas também não é de facilitismos. É uma escrita de qualidade e que conta a história como nós muito gostaríamos de ter aprendido história e que o faz de uma forma interessante. Há uma citação aqui, voltando ao boato, há uma citação em que ele diz mais ou menos isto, que é quem é que vai reescrever a história, não é? Atualizar a história. E eu pergunto, a citação eu anotei aqui, só que eu estou a saltar eu estou a saltar o meu plano de aula, e portanto, dizias tu, só há uma coisa que não entendo na história de Portugal, a quem é que encomendaram as atualizações. E eu pergunto, terão encomendado ao Alexandre Borges as atualizações da história de Portugal, e tu falo como ninguém. Mas, exato, é extremamente fácil. E, por exemplo, apesar da questão do Eusébio, ou da vitória do Eusébio, neste caso, a vitória da seleção portuguesa, ser
uma situação um pouco importante, digamos assim, mas para quem também percebe o povo português e o amor que tem ao futebol, até se justifica, mas vais mais além do que isso, porque fazes, tal como, por exemplo, na história do milagre de Fátima, falas também na situação económica, na situação política, na situação social, portanto há todo um enquadramento que é feito, que vem a propósito dessa mesma história. Não sei se queres explicar um pouco o porquê destes 3 livros. Eu adoraria ler aqui a parte de que parece um relato autêntico do primeiro gol de Portugal, mas pronto, não vamos poder. Se comprarem, como é que é? Explico, começando pelo Eusébio e depois vou atrás. Sim, o que dizes E há sobre o também Eusébio. do Peter. Peter Francisco. Do Peter Francisco. Que tem esse nome. Que parece Glenn Medeiros, não é? Parece o Glenn Medeiros que era Nothing's Gonna Change My Love For You. Já temos uma estátua do Peter Francisco no Porto Judeu. Já temos, de facto. Já temos. Começando no Eusébio e indo atrás. De facto, o que me interessava na história do Eusébio era arranjar uma desculpa para falar em que aparentemente a vitória impossível é a vitória no jogo, estavam por 3-0 e ganharam 5-3, mas queria sobretudo falar da questão racial, porque nós muitas vezes somos muito críticos nós próprios, nós portugueses, não é? Quer dizer, às vezes é uma coisa um bocado esquizofrénica, às vezes somos os maiores e outras vezes somos lamentáveis. Mas, portanto, acho que nos falta sobretudo o discernimento. Portanto, apesar de todos os defeitos, a gente tende a achar que a gente que é racista e que é não sei o quê e tal. Bom, há sempre problemas entre 2 grupos diferentes, haverá sempre alguns problemas, mas há coisas extraordinárias deste género. Nos anos 60 e no fim dos anos 60, ainda os negros não se podiam sentar nos autocarros nos Estados Unidos. Não é? Em Portugal, em 66, o capitão da seleção portuguesa era o negro, era o Mário Coluna. Não é? E o Eusébio era, obviamente, a grande figura nacional. Outras seleções, Inglaterra e França, que tinham tido, não é? Obviamente, impérios coloniais, não tinham negros na sua seleção. Portanto, isto não é qualquer coisa, quer dizer, eles entendiam que os negros não eram dignos de representarem o seu país. Não interessa se é futebol ou não, é a dimensão simbólica não é? e o que ela implica. E em Portugal, bem ou mal, com todos os nossos defeitos, de facto, neste particular, acho que é preciso ter o discernimento de perceber que nós, neste aspecto, não tínhamos nenhuma questão. E depois há uma vitória do próprio Eusébio, digamos, personificada no Eusébio, porque em 66 Portugal já estava em guerra com Moçambique, não é? A guerra, no caso de Moçambique, acho que começou em 65, acho que isso é em Angola em 61. E acho que em Moçambique em 65. Portanto, nós já estávamos em guerra com... já havia esta luta de libertação em Moçambique e este homem conseguiu ser uma figura dos 2 lados. E isso é que eu achei nessa história. O futebol serviu de pretexto para falar dessa questão portuguesa, de que, apesar de tudo, acho que somos bastante mais tolerantes e humanistas do que muitas vezes achamos sobre nós próprios, e isso tem qualquer coisa de especial, porque não é propriamente algo que se encontra no resto do mundo, para o qual nós estamos muito habituados provincianamente a olhar como a vezes não chegando. Achar que os ingleses são muito democratas e que os franceses são muito republicanos, mas nós temos algumas características destes géneros que são especiais. Este aqui, segundo dizes, é o teu pequeno best-seller. Já vai na 3ª edição. Já vai na 5ª até. Já na 5ª, portanto, deste uma história, mas Exatamente. não estou a pedir uma 5ª, até porque as primeiras são sempre as mais raras, não é? Que surge na sequência de um programa para televisão. Esse foi mais como os Santos. Sim, os Santos é que é mais um programa que saiu na televisão. É isso mesmo. Mas a história sempre te cativou. Não, isso E esta foi uma coincidência. Há muita coisa da tua vida que é coincidência. Há coisas que acontecem por acaso, é verdade, sabe? Por exemplo, a história do Eusébio até do relato. Eu acho que quanto mais a gente sabe, mais as coisas depois são... Os jogadores todos coreanos é fantástico. Exatamente. Os nomes não vamos pouco. Tentar ver. E só para ser uma emenda de um restaurante japonês agora. Há 2 coisas que também acho que são, quer dizer, eu sou sempre para os meus amigos muito intelectuais, eu sou sempre demasiado mainstream, e para os meus amigos mainstream, acho sempre que eu sou demasiado intelectual. E para os de esquerda eu sou muito fascista, e para os de direita sou muito esquerdoide.
Então, sabes, eu não tenho nenhum problema, lá está, sou de Filcia, adoro Filcia, mas sou apaixonadíssimo por Portugal. E uma coisa que fiz com muito gosto foi escrever uma série documental quase toda para o Benfica. Escrevi para 116 episódios numa série documental para a Benfica TV. Então, a determinado momento, eu acho que havia para aí 10 gajos em Portugal que sabiam imenso sobre o Benfica. Eu estava garantidamente nesse top 10, depois fui-me esquecendo. Mas foi que primeiro me cruzei muito com a história do Mundial de 66 e com os detalhes do que se tinha passado. E, portanto, depois me levou a esse livro. Mas recuando uma série de anos, em 2003, ou assim, havia um rapaz chamado Tiago Rodrigues, que era meu amigo, e que era, graças a Deus, é meu amigo, mas que era o miúdo novo também, que tinha mais de 3 anos do que eu, e que hoje é o diretor do Teatro Nacional da Amorim II, depois revelou também gigante no teatro, e estava nessa época a começar a sua estrutura chamada Mundo Perfeito, que é a mesma estrutura como depois produziu os seus espetáculos posteriores, e ele na altura tinha um projeto muito abrangente para aquilo, queria que fosse teatro, que fosse literatura, que fosse tudo. E na literatura, portanto, ele começou por ter uma série de ideias para livros e de propor às editoras, no caso à Editorial Notícias, começar umas coleções. E o primeiro livro dessa coleção é um que está ali na sua reedição, que ia ser uma coleção chamada Os 10 Mais de Portugal, e o primeiro livro seriam as 10 histórias de amor em Portugal. E pronto, encomendou-me isso a mim. E eu, na altura, era lógico de uma encomenda, quer dizer, não era aquela coisa que supostamente que tu querias mesmo trabalhar, mas achei que era uma boa oportunidade de pôr o pé na porta das editoras, de começar a publicar. E viria, de facto, a verificar-se que isso. E nessa altura escrevi esse primeiro livro das 10 histórias do mundo, saiu lá. E depois convidaram-me para escrever um segundo, que eram as histórias de reis. Eu, nessa altura, já estava com alguma dificuldade de tempo, e desafiei o meu primo e amigo Hugo Rosa para o escrever aqui comigo. E era uma oportunidade de eu pôr a escrever outra vez, porque ele nessa altura já estava a deixar de escrever. E conseguimos, na altura, fazer os dois juntos. Isto assim ficou, mas isto eu tinha 23 ou 24 quando comecei, depois fui fazer outras coisas completamente diferentes. Ou seja, na sua edição original, ele, não sei como, estava lá perdido nas secções de história das livrarias, mas escutou a sua primeira edição e depois nasceu uma segunda, fora as 5 desses. Mas pronto, estes na altura saíram assim e assim ficou. E depois nunca mais pensei no assunto. A Editorial Notícias deixou de existir, veio um grupo muito grande chamado Leia, que a absorveu anos depois. E depois, em 2000, e calhou que eu fui fazer imensos documentários, incluído para o Benfica, e para a RTP2, e para uma série de sítios. E 10 anos depois, para aí, ligam-me da Leia a dizer assim, nós é que temos o catálogo da Editorial Notícias e tal, e vamos reeditar as histórias de amor, e entretanto nas histórias de amor estavam duas histórias de dois casais que eram vivos ainda na época, que era o do Manel de Oliveira e da mulher, que a história chama Longa-Metragem, e era o Saramago e a Pilar que pronto, tinha sido uma boa ideia na altura, porque nem havia o documentário com o José Pilar, magnífico, depois puxou muita atenção para o assunto, pronto, era só, ainda não havia nada disto, e estava a ser mais devido. E portanto, tinha falecido o Oliveira, portanto eles ligaram-me da lei e disseram assim, o contrato que você assinou à época com a Editorial Notícias não contempla a possibilidade de nós não pagamos nada por uma segunda edição. E eu realmente era mesmo um miúdo, então tinha a fazer isto. Mas olha, mas nós vamos republicar, era para lhe dizer, vamos mandar um exemplar, obrigadíssimo. E se quiser alterar alguma coisa, porque tanto como fosse eu, José Saramago e o Manuel de Oliveira, se quiser alterar alguma coisa, não, acho que as histórias estão espetaculares, se não vou pagar mais nada. E pronto, e republicaram, então pronto. Mas depois disseram, olha, mas o livro dos reis, nós gostávamos mesmo de refazer, mas de republicar com uma edição revista e aumentada, se você quiser, e assinamos um novo contrato e tal. Ok, isso então já era diferente e era a oportunidade de casualmente, eu tinha cruzado com muitas destas histórias no meu trabalho posterior, como jornalista, como guionista, em documentários, trabalhando sobre a literatura portuguesa em particular, tinha-me cruzado com muitas das coisas que aqui estavam. Eu achei que, de facto, olha, podia fazer uma coisa bem mais condigna do que tinha feito aos 20 e poucos anos, sem grande esforço. E achei, pronto, então disse que sim. E escrevi a nova versão, liguei ao meu primo, lá está, liguei para aqui,
não falávamos há anos, agora de levar para ele, disse, olha, quando saíste assim, como é que estás da escrita? Queres fazer outra vez? Mas isto, ele pronto, já tinha pai 2 ou 3 filhos e que tinha, pronto, já não dá, ok, tudo bem, não há problema, eu trato disso. E peguei no livro original e pensei, bom, vou mudar aqui umas coisinhas, acrescentar umas coisas novas e peguei na primeira frase e quase sempre quando nós voltamos a um trabalho que fizemos há muitos anos, na altura a gente achava aquilo a melhor coisa do mundo e depois volto uns anos depois e pensei, como é que eu pude fazer isto? E começamos a mudar tudo, peguei na primeira frase e comecei a mudar tudo para o livro. E a escrever outras histórias novas e de facto aqui a fazê-lo sozinho. Mas mesmo assim fui um pai em 2 ou 3 meses. E foi pouco tempo, à noite, né? Fora o resto do trabalho e portanto acho que eu escrevi muito com o elan, de facto, quem está a contar uma história. Porque eu não preciso estar rodeado de livros para fazer. É essa questão que me interessa também aqui. Que é, nós sabemos que a história, quanto mais para trás nós vamos, menos documentos originais temos, para dizer assim, não é? Até que ponto é que a história que nós sabemos hoje do passado é verdadeiramente aquilo que aconteceu, não é? São interpretações. Mesmo na altura, mesmo aquelas crónicas que nós lemos dos descobrimentos do século XIV, XV. Todos os reis portugueses eram bonitos, separados nas crónicas. crónicas. Portanto, como é que vamos acreditar nesses, não é? Porque também cada um tem a sua visão, aquilo era a forma de jornalismo que havia na altura, ou com base em imensos documentos que existem, não há dúvida, mas a história que nos chega até hoje é toda uma história muito reciclada e muito revista e por muitos olhos, e portanto, tu também tens uma visão dessa história e tu próprio dizes aqui que com base em factos, vamos assim dizer, mas é a forma de interpretar as coisas. Portanto, isso interessa-te, esse outro lado quase de criativo junto a esses factos. E é isso, com certeza, que te entusiasma ou não? Dá-me essa sensação. Que é essa capacidade de reescreveres a nossa história. Sim. Quer dizer, sem também lançares muito boato. Exatamente. É isso mesmo. Não, eu descobri, esse primeiro dos reis deu-me para descobrir isso à vontade, quer dizer, a circunstância foi esta que eu estava a contar. Eu não tinha planeado fazê-lo. Mas depois, uma vez que isso aconteceu, na altura, eu de repente descobri que conseguia, de facto, contar mais ou menos a história de uma maneira que não era aquela que estávamos habituados, não era aquela com a qual eu tinha aprendido, não é? E que talvez isso pudesse ajudar as pessoas a perceberem o presente, como é que tínhamos chegado aqui. E depois isso passou a ser o que me interessava mais. Quer dizer, acho que há 2 lados. Há um lado mais lúdico, que é de facto de haver grandes histórias na história de Portugal. Como uma que está, por exemplo, estão a lembrar uma que está nesse livro, que é toda a gente tem mais ou menos a ideia dos descobrimentos, não sei o que sabe, mas uma dessas é a história do Filipe de Brito, que era um tipo que era carvoeiro em Lisboa e que se tornou rei da Birmânia. Exato. Não é? No século XVI. E aos poucos a gente vai abrindo, vai começando a descobrir que há uma série de histórias que não estão na saga oficial da história portuguesa. São histórias paralelas, tipos que se perderam pelo mundo e que fizeram as coisas mais inacreditáveis. E, portanto, por lá há esse tipo de coisa que, de facto, me diverte simplesmente encontrar uma boa história e poder contá-la, porque eu acho sempre que as histórias, de facto, são irresistíveis. O Era Uma Vez, é uma coisa, é como, eu vou falar disso amanhã depois na função, é como quando começa a Guerra das Estrelas, com aquele cartãozinho que diz A long time ago in a galaxy far, far away. As pessoas recordam, eu acho que a grande parte do sucesso daquilo tem a ver com aqueles créditos iniciais. Aquilo começa e nós sempre estamos. Vão-me ter, sabes? Vão-me contar. Já que falaste do cinema, deve haver aí alguns numa gaveta, pelo menos no computador, deve haver com certeza ali um guião para um filme que um dia adorarias fazer. Sim. Mais ou menos. É que quem já escreveu guiões para tanta coisa, já Sim. escreveu tantas frases para serem ditas na televisão por outros, Sim. quer seja na apresentação de programas, quer seja... Mesmo em ficção. Exatamente. Deve sonhar, tal como se sonha escrever um romance, e nós já vamos pegar no romance. Sonho, sabes, mas depois houve um lado muito pragmático, a gente depois vai equilibrar, depois houve um lado muito pragmático, que é como rapidamente, e graças a Deus pude começar a viver da escrita, depois começas a tornar-te muito, de facto, ficas mais pragmático. E, portanto, escrever uma longa-metragem é um investimento de tempo muito longo.
Os livros têm uma enorme vantagem, mas não precisa de quase ninguém para materializar um livro. Quer dizer, precisamos convencer um editor, ou até, se não quisermos, hoje em dia podemos publicá-lo pelos nossos meios, mas acho que vale a pena convencer uma editora, porque ela depois vai fazer o seu trabalho de publicação, de distribuir os livros no mercado, de trazer a imprensa para eles, de fazer isso tudo. Mas é isto. Uma longa-metragem, não. Basta olhar, ou até um curto, mas basta ver a ficha técnica de um filme, quantas pessoas são precisas para fazer aquilo. Portanto, depende, não vou dizer daquela gente toda, mas depende da vontade individual de 20, 30, 40 pessoas ali que ali estão, de cada uma delas à vez, que aquele filme chegue de facto a acontecer. E tipicamente o que acontece é, só há filmes com guiões, porque o dinheiro só aparece se houver um guião. Mas muitas vezes o dinheiro não aparece e alguém teve que fazer o guião na mesma, sabes? Mas para se ir em busca dos apoios, ou para se concorrer aos concursos públicos, essas coisas todas, tem que haver um guião com que se vai à procura. E depois já está, ou se ganha ou não se ganha, a partir não se ganha, a partir não se consegue. E portanto, fazer esse investimento de tempo, qualquer coisa que depois pode ser para a gaveta, é uma coisa que eu fui evitando desde cedo. Eu no início da carreira escrevi 2 curtas-metragens com produtoras que ou não conseguiram os apoios, ou não conseguiram o que tinham prometido, ou depois fecharam e eu já tinha tido trabalhar, e eu achei, eu não escrevo mais uma linha de graça nessa altura. Quando for para isso, escrevo os meus livros e depois logo sei e vejo se o que consegui. Mas a trabalhar para os outros, trabalhar em guionismo, achei isto. Depois, ao fim de uns quantos anos, apesar de tudo, há aquela outra altura que a gente depois vai a um ponto mais moderno e pensa o dinheiro também não é tudo na vida e a gente quer, se a gente conseguir, depois quer concretizar alguns sonhos. Portanto, hoje em dia já voltei a escrever algumas curtas-metragens e tenho uma longa escrita, sim, mas é a adaptação de um romance de um amigo. Portanto, apesar de tudo, o investimento criativo já tinha um grande trabalho feito por trás. Portanto, eu fiz a adaptação do romance para longa e esse ainda o vamos tentar concretizar. E agora também vou tentar convencer um produtor a adaptarmos alguma destas histórias aqui, destes livros para ficção. Não, para ficção. Tentar convencer para ficção. E sobretudo, para te dizer, desculpa, mas essa questão da história é para te dizer que, sobretudo, eu acho que é isto. A história, na altura, eu, pessoalmente em miúdo, não dava esta atenção no liceu e a história, as pessoas podem achar que gostam mais ou menos de história, mas a história é quase, eu acho que a história quase não é uma coisa para se gostar ou não, como é que eu ia dizer, é como, é mesmo necessário, quer dizer, eu posso gostar ou não, mas escolher não conhecer só me dá a perder. E se as pessoas querem compreender as razões económicas, hoje, do país, ou mesmo políticas, vale a pena perceber, eu acho que falo um bocadinho disso aí alguns, por exemplo, tipicamente as pessoas gostam de culpar ou antes do 25 de Abril ou depois do 25 de Abril. E eu digo isto a título de exemplo, que é no século XIV, quando é a história da Batalha de Aljubarrota, quando acaba a primeira dinastia, se escolhe a segunda, e há o Manuel Mas Pereira contestável, e guerreiro contra os espanhóis, e há esta coisa. O que está em questão é que Portugal tinha acabado de assegurar mais ou menos, tinha conquistado as suas fronteiras definitivas há pouco tempo e tinha compreendido que era inviável economicamente. Portugal tinha percebido que aquele territóriozinho perfeitamente isolado do resto da Europa, bloqueado por Castelo, era absolutamente inviável economicamente. Já no século XIV. No século XIV. E, portanto, que com as regras, enquanto as regras do jogo fossem aquelas, não tinha a menor hipótese. E é por isso que há um partido, digamos, não um partido político, mas é alguém que toma partido por uma causa, que como nós estudávamos quando líamos o Fernão Lopes, nos diziam que era a burguesia, e nos diziam de uma forma muito romântica, que era a burguesia, que era assim uma espécie de povo e tal, não, que o povo tinha... Coitado do povo, o povo não era provavelmente tido nem achado nestas coisas e não seria durante muitos séculos. A burguesia apoia isto porque os nobres não dependiam disto de ter uma bandeira portuguesa. Outra coisa, não havia essa consciência de nação. O casamento da única herdeira ao trono, que era a filha do falecido rei Dom Fernando, tinha casado com o rei de Espanha. Isto passava a ser espanhol e os direitos dos nobres mantinham-se todos. O castelo dele, o condado aqui, o ducado ali, tudo isto se mantinha. Portanto, todo o poder, o status quo, digamos, estava perfeitamente bem com a situação. Porque é que a burguesia, aliás, para eles economicamente até era mais interessante estar unido a Castelo. A burguesia apoia outra solução, porque sabe que não tem direito a nada disto, porque à partida não tem títulos nobiliários, e apoiam a solução do comércio, que é a solução que vai apostar em barcos e nós vamos pelo mundo e vamos mudar as regras do jogo, porque isto é inviável economicamente, mas se nós conseguirmos comerciar com a África,
E se nós conseguimos dar a volta com o Norte da África, se depois conseguimos dar a volta à África, nós chegamos à Ásia e então não estafamos. E isto é que está por trás da história dos descobrimentos e, se quiser, está um bocadinho por trás também de porque é que o país colapsa novamente quando depois deixa de ser mais do que novamente só esse retalho. E isto é importante, acho que é um pequeno exemplo daquilo que me parece importante, é as pessoas compreenderem a história e compreenderem o seu lugar hoje e que opções é que devem tomar, até politicamente, e como é que devem abordar o mundo em que vivemos. Do romance, nós ainda falamos do romance e depois falamos da poesia, não sei o que é que preferes antes, mas porque o romance está aqui. Voltando à dedicatória, que é um romance de aprendiz, é sempre preciso passar por esta fase, não é? De aprendiz. Raramente o primeiro romance será um best-seller, não sei, eventualmente será. No meu caso, foi. Sim, com uma personagem principal, que é o Afonso, um jornalista. Pois. E é fácil, certamente, escrever mais sobre as coisas que conhecemos, não é? Pois é. De uma realidade nossa. Eu não estou a dizer que o Afonso és tu, de maneira nenhuma, mas que o próprio diz que é Todas as Vilas de Lisboa, um romance sobre o acaso, a identidade e o confronto com a certeza da morte. Eu diria também é quase um romance sobre o destino. E o destino é quase inevitável, é mais do que inevitável, é certo, não há que fugir dele, dá uma sensação que é isso. Depois tem umas descrições de Lisboa, quer de manhã, quer ao fim do dia, fabulosas, fantásticas, que são importantes para o romance em si, naturalmente, mas quem sente Lisboa, acho eu, e conhece bem Lisboa, é que consegue fazê-lo. Também não vou ler, que é para não dar oportunidade, estava aqui marcado para ter a oportunidade de falar. Mas é essencialmente sobre isto, sobre o destino, sobre o jornalista que continua a ver as mesmas coisas. Muito interessante a primeira parte, que se repete quase na última. Exato. Há frases que se repetem, a figura de... Agora não fui à procura de falar esta figura, não é propriamente de estilo, mas esta figura de começar o romance e o acabar, que não é original, mas que é muito interessante a forma como fazes. E depois há aqui um jornalista que anda à procura das viúvas, não é? A partir de um programa da rádio. Tem muito de ti aqui, em termos de vivência. Sim. Eu tinha essa mesmo. Tinhas esta ideia, disseste há pouco, não é? E tu escreveste em 3 meses. Sim, depois foi. Sim, depois foi assim. Mas o romance acho que é tipicamente a aspiração de todo o escritor, de facto, ou então é só de poesia, não quer escrever, quer ir para o romance. Não é? Geralmente o romance tem as suas dificuldades próprias, que não têm a ver com... Como é que eu dizer? É como se não basta ser um grande sprinter, não é? Posto na corrida de fundo, depois ele vai ter de correr de uma maneira completamente diferente. E aí havia... Pronto, descobri isso, descobri as dificuldades nessa altura. E desde então ando a tentar escrever um segundo que ainda não consegui, porque estou sempre a começar e a desacreditar desse começo e tal, mas há de vir. Mas aí eu, para me sentir seguro, tinha muitas dúvidas de facto. Eu não gosto de escrever autobiograficamente, não acho que... Sim, não estou a dizer que eu sei. Tens razão, mas falas das coisas que conheces, falas da Lisboa que conheces, falas do trabalho de um jornalista que conheces, e portanto é importante nós escrevermos sobre isso. Eu fiz uma coisa que mas os meus amigos não vejo aqui sabiam isto autobiográfico, para não ser que te interesse demasiado pelas viúvas de Lisboa, não é? Não. Mas há imensa coisa, mas para toda a gente ter este protagonista não era eu, disse que ele era fanático do Sporting. Sim. Eu disse, pronto, quem me conhecer tem a certeza que isto não é ele. Mas há imensas coisas, porque de facto eu tinha a dúvida de o que é que se devia fazer. Eu não gosto de facto de escrever sobre mim, porque acho que depois nós com o autor não deve escrever sobre si, vai ter a tentação de achar aquilo muito interessante e pode não ser nada, não é? Porque obviamente nós interessamos pelos nossos problemas e os outros não têm nada que se interessar. Portanto, é porque nós escrevemos sobre nós, porque seremos mais objetivos. E não vamos para fazer terapia, para isso vai-se fazer terapia mesmo, não é? Acho que a arte é, apesar de tudo, terapia. Sítios certos para isso. Sítios certos para isso. Há pessoas, há ótimos profissionais ainda apontados para isso. Agora, tinha a questão, de facto, alguns autores, alguns grandes escritores diziam mesmo que a gente deve sobretudo escrever sobre aquilo que conhece bem, não é? E eu achava que, de facto, com a cidade, pelo menos, devia fazer isso. Porque acho que um trabalho importante do romance é quando nos leva aos sítios, não é? É quando nos transporta imediatamente para um lugar qualquer.
E então, o que eu conheço realmente bem é o Lisboa agradoirismo, e um dia há de ser agradoirismo. Pois, era uma questão. Um dia vai ter que ser. Nota-se não só conhecer, como amar Lisboa. Sim. E, portanto, Angra um dia também estará nas suas crónicas. É isso, e nas crónicas, apesar de E há pouco tudo. escreveste tudo sobre a referência artística. Exatamente, é isso. Mas Lisboa tinha que estar. O resto, depois, eu sobretudo queria, na altura, estava muito fascinado com o Paul Auster e queria escrever assim, uma coisa a Paul Auster, assim, com umas histórias de coincidências. Exato, e que também umas escreve coisas sobre assim. Lisboa, não é? Diz? O Paul Auster Também depois, por acaso, apaixonou-se sobre Lisboa depois. Mas ele é muito com ele é Nova Iorque, não é? Sim. Tipo Nova Iorque. Mas era a coisa das tais de coincidências e depois tinha tido. Mas depois ligava, de facto, havia muitas pequenas coisas. As pequenas coisas é que eram muito trazidas de pessoas ou de lugares que eu conhecia, era do género, de uma amiga minha que dizia que aquilo que gostava de um namorado, ou o dia que tinha descoberto que gostava daquilo que queria ser um namorado, foi porque gostava muito da forma como ele teclava, olhava para ele a trabalhar, gostava muito da forma como ele teclava, e eu achei este pormenor engraçado. Achei uma coisa tão pequena. Então pronto, há uma personagem no livro que faz isso, né, que diz isso, e há outra que observa. Eram pequeninas coisas de pessoas. E era a ideia do ponto de partida. Eu acho que de facto um dia estava num funeral e ter um déjà vu. E eu pensei, como é que a gente pode ter um déjà vu no funeral? Então será que alguém podia ter morrido 2 vezes? E o déjà vu repete-se realmente no filme. Exatamente. Que retoma Exatamente. Mas um romance é realmente um marco maior, vamos assim dizer, ao qual todos os escritores aspiram e que têm alguma dificuldade em fazê-lo. Tem, quer dizer, há muita coisa a escolher, tu podes saber o que é que queres contar. Deparas-te com escolhas. Bem, há umas mais técnicas e outras mais românticas. Acho que há sempre aquela questão tudo o que já foi escrito e tu te sentes um bocadinho esmagado por tudo o que já foi escrito. Eu até evito ler autores portugueses contemporâneos, pelo menos, porque então aí há a tentação de vivermos perto na mesma sociedade. Há uma série de coisas que à partida podem ser as mesmas que nos afetam ou que nos condicionam. E então eu para nem sequer ir atrás de ninguém, ou para não ser, ou até mais até para não sentir que pronto, já escreveram sobre isto, já não vale a pena. Prefiro ficar meio ignorante da matéria. Mas bloqueio-te um bocadinho essa coisa. Lembro-me também de um professor na faculdade que me dizia que o tipo mais genial do tempo dele era o tipo a quem toda a gente augurava um futuro enorme como escritor, e então ele pôs-se a ler tudo, os clássicos todos, para achar que no dia que se lançasse a escrever mesmo, estava perfeitamente, como é que eu ia dizer, catequizado e formado na literatura, então depois nunca escreveu muito, ficou esmagado pelo peso dos grandes todos os grandes, eu nunca vou ser capaz. Então pronto, acho que é preciso alguma coisa. Então quem é que lês? Eu leio as coisas mais dispares que me vêm parar Agora estava, olha, acabei há dias de ler o novo livro do António Damasio, A Estranha Forma agora falta-me A Estranha Ordem das Coisas, e agora estou a ler um clássico, estou a ler o Stendhal, o Vermelho e Negro, mas também estou a ler o Freud, A Interpretação dos Sonhos, portanto e às vezes é ficção, e às vezes não é, às vezes pode ser psicologia, ou pode ser coisa histórica. Mas lês sempre? Mas estou sempre a ler, estou sempre. Mas sim. E podemos continuar no romance, mas acho que também até às 7, não é? O Heartbreak Hotel é um hotel de quebrar corações, de romper corações, de partir corações. É um hotel com 8 andares, com 8 andares, com um elevador, com recepção. Digo que é com 8 andares porque a recepção está na página 11, mas há um quarto que é o 126, digamos que é o 26º quarto no primeiro andar. Há o 161, é um hotel enorme, porque consegue ter, por exemplo, o 6º andar, o 693, portanto o quarto 693, imagina, que por andar deve ter perto de 100 quartos. Portanto isto é um hotel enorme, mas muito coerente, todos os poemas. Eu essencialmente gosto de uns quantos, mas pronto, mas eu diria, isto é uma metáfora, naturalmente, o hotel. Como é que um hotel se torna uma metáfora? Foi mais a forma de encontrar uma maneira
Isto estou a lembrar que é sempre tudo um bocado por acaso. Que era, eu não tinha. Vale a pena dizer, também fazer o elogio de duas pessoas. Uma já falámos, é o Nuno Costa Santos, que é um escritor de São Miguel, que tinha criado esta editora, que era a Livramento, que publicou isto. E este design. Publicou com o design praticamente igual. Quer o dele, foram os dois primeiros livros da coleção. Exatamente. E este design, que é muito arrojado, muito diferente, é feito por Muito rosa sol. é feito por um designer açoriano, que se chama José Albergaria, e que é uma estrela em Paris. É o tipo de designer que cai do cinema e é um açoriano, bem, 40 anos, 40 e poucos, mas que é uma grande figura. E isto realmente é sempre tudo um bocadinho por acaso, porque a primeira vez que eu fui mesmo publicado em livro foi numa antologia no México. Uma coisa que aconteceu perfeitamente por acaso, também, lá está, por acaso, e era um escritor, já não sei o que isto já não sei, foi um escritor, um editor mexicano, estava num recital de poesia qualquer no México, em que se leram uns poemas de uma série de autores, e ele terá ouvido lá uns poemas de uns jovens autores portugueses e gostou daquilo, achou aquilo interessante, quis saber mais sobre a literatura portuguesa e então publicou uma antologia de novos poetas portugueses. E na altura, pronto, ele conheceu alguns, outros convidaram outros, sugeriram outros nomes e eu, e o meu irmão, e o Nuno fomos parar, e o Mário Cabral, fomos todos parar a essa antologia. Era engraçado, não tínhamos nenhum livro ainda em Portugal e estávamos publicados em espanhol, estávamos traduzidos em espanhol, no México. E depois, este livro, portanto, saiu no México, outras pessoas no México tomaram, conheceram e interessaram-se por isto, eles vieram fazer também o lançamento a Portugal. E depois convidaram-me a mim para ir a um festival de poetas no México, onde estavam grandes poetas cubanos e argentinos e não sei o quê, e estava eu de Portugal, e eu até senti que estava a enganar alguém. Só diziam assim, um poeta chamado Juan Manuel Roca, que é um poeta cubano muito importante, dizia assim, eu poetas portugueses, eu conheço já estive em festivais com o Eugênio de Andrade, conheço eu conheço, não somos amigos, não somos. Pronto, é isso, é lá um bocadinho mais velho, mas estava lá, ainda era vivo. E os meus amigos mexicanos também tinham feito também. Então, portanto, eles têm-me convidado para ir e eu comecei assim, mas não, eu tenho que escrever mais do que aqueles poemas que estão naquela antologia. E então comecei a escrever uns primeiros poemas, comecei a escrever este livro. Pronto. Comecei a escrever este livro quase para justificar. Não, era o Hotel do México, não é assim tão biográfico. Comecei a escrever os poemas para pensar, eu tenho que me justificar como poeta. E então levei-os para e os meus amigos poetas mexicanos começaram logo a traduzir também alguns deles para espanhol. E portanto nesse festival em que andámos pelo México e muitos lá na América Latina há um bocadinho esta onda, nós íamos, éramos para aí 30 pessoas, mas dividíamos em grupos de 4 ou 5 poetas e íamos, cada grupo ia de manhã para uma cidade, à tarde para outra, andávamos sempre assim um bocadinho em tour, a ler em escolas, em teatros, e uma experiência muito engraçada. Onde também tive assim, a experiência mais Mick Jagger da minha vida, que é estar a ler para um auditório assim, de imensos miúdos mexicanos, não é? E no fim eles virem todos a correr para os autógrafos, mas ter assim uma multidão. Eles usam uniformes no México, que é para não haver classes sociais, para não haver aquela coisa do miúdo que é rico e o outro que é pobre. Então montes de miúdos todos vestidos da mesma maneira, à tua volta a pedir autógrafos, tu achas, pá, isto é mais perto que a história de um Rolling Stone na vida. E então foi isto. E talvez tenha também chamado Heartbreak Hotel para que pudesse ser entendido em qualquer parte, por ser o inglês, mas achei, sobretudo nessa altura, precisava de uma ideia estrutural para os poemas. Eu não percebi porque é que um livro de poesia tinha. Porque é que estes dois poemas moram no mesmo livro e não outro qualquer? Porque às vezes podia ser só um amontoado de partes, não é? E então precisava de uma ideia estrutural. E achei que a ideia de um hotel era uma boa ideia. Okay? Portanto, o livro é o hotel e cada poema é um quarto. E portanto, há coisas diferentes que se passam em cada quarto, mas há apesar de tudo, um universo comum. E, portanto, às vezes, em alguns poemas, vê-se a mesma coisa da janela, ou há qualquer coisa que acontece num quarto e que é ouvida noutro quarto, que é ouvida noutro poema, não é?
Pronto. Não, está a ver-se que há toda aqui uma linha em comum, porque o problema realmente, como dizes, de alguns livros de poesia é que não tem assim muita sequência, mas esse tem, e há todo um diálogo que se estabelece entre o autor, o narrador neste caso, e o outro, portanto há sempre aí um diálogo a dois, às vezes meio surdo, outras vezes não, mas que vai inspirá-lo ou não, mas que realmente passa, e essa ligação sente-se. Tal como uma série de analogias realmente ao quarto, à casa de banho, portanto há muito em comum, é um todo, não há dúvida. Mas é só isso, não? Deves ter muito mais coisas. Tem coisas soltas, mas aí isso é aquilo em que estou a trabalhar mesmo agora. Pronto, e agora já não por acaso, mas agora conscientemente achando que já é altura de escrever outro livro de poesia para depois ir para outro romance. Talvez estivesse demasiado colocado no esforço do romance e, portanto, agora escrever outro livro de poesia que espero muito bem publicar em 2018. Espero convencer a minha editora, que é a Leia, que me trata muito bem nos livros de história. Quero aproveitar o bem que eles me tratam com os livros de história para os convencer a deixarem de publicar poesia, porque eles sabem que não vão vender. A poesia não vende. Mas lá está. Mas as edições agora também são tão poucos exemplares, tão pequenas. É verdade. Já agora, como é que justificas que cada vez há mais publicações? O número de livros, e podemos nos limitar só a Portugal, o número de livros que saem por dia, em média, é elevadíssimo. E muito sinceramente eu não acredito que as pessoas leiam mais. Não, e depois. Mas isto também é uma suposição minha. Ou quando se fazem aquelas estatísticas de que, por exemplo, uma série de e-books foram descarregados, que é que te garante que foram lidos. Mas isto é um mundo um pouco maluco, vamos assim dizer, de best-sellers, de livros fantásticos possivelmente nunca serão publicados ou que ficam na parte de trás das prateleiras. Qual é a tua ideia que tens sobre isto, já que andas assim no mundo das editoras? Não é fácil. Não. Apesar de ser fácil alguém que queira mostrar o que faz, porque também as redes sociais e os blogs e uma série de coisas podem estão disponíveis. Nunca foi tão fácil mostrar aquilo que nós fazemos. Agora, que seja lido, ou que seja publicado, ou que seja levado a um grande público, porque se confronta com a competição de 1001, não é? À tua volta. E realmente as pessoas comprarem muito menos livros pequenos, não é? Supostamente. Há um bocadinho essas contradições às vezes em Portugal, em geral. Ali tudo, não é? Talvez em todo lado haja. No caso. O que é engraçado é quando nós passamos nos aeroportos internacionais e que vemos os mesmos livros aqui na Ásia, na América, os best-sellers, esses estão em todo lado. Nós realmente vivemos num mundo estranho onde hoje podemos escolher ver o que quisermos, consumir o que quisermos, não é? E tudo, nós podemos escolher tudo o que quisermos, e de repente estamos todos a ver a Guerra dos Tronos e comer sushi. Estamos todos a fazer a mesma coisa. E para tirarmos um bocadinho de cada lado, e estamos todos a falar inglês, estamos todos a usar as mesmas expressões. Esse acho que é o lado defeituoso da globalização, que apesar de tudo acho que é imparável e no essencial acho que é boa, mas depois tem esse revés. Nós, por um lado, queremos ter direito a tudo. Por exemplo, há uma coisa que acontece sempre e que me enerva um bocadinho, isso é o meu lado um bocado direitolas, que é fecha um cinema histórico, ou uma biblioteca, ou um museu, não sei o quê, e de repente há tipos acorrentados à porta a dizer que isto não pode fechar, não sei o quê. Aquilo fechou porque não ia lá ninguém. Porque se aquele sítio, se as pessoas realmente fossem lá e comprassem bilhetes, e comprassem livros, o sítio não tinha fechado. Mas nós hoje em dia temos muito isso, quer dizer, já indignamos com uma facilidade gigante, não é? E vestimos estas causas todas, dizendo, aquilo não pode, aquilo tem que existir, eu tenho que poder escolher ir ali se quiser, mas depois não vou necessariamente. Isto é uma coisa que acontece, ou seja, eu acho que isto acontece com os livros, com os filmes, com as coisas, as pessoas querem ter, senão alguém vai dizer, é uma vergonha que isto não esteja publicado cá, ou não sei o quê. Portanto, há um esforço, apesar de tudo, de publicar as coisas, no caso concreto dos livros.
Mas depois as pessoas, de facto, tendem, na mesma, acho eu, a aldeia global é uma expressão feliz, de facto, porque isto claro continua a ser uma aldeia. Eu acho que no dia a seguir nós queremos poder ter a conversa no café, queremos ter linguagens comuns, queremos poder falar da mesma coisa, queremos sentir-nos parte. E isso que antigamente acontecia com as conversas do café ou do cabeleireiro lá da rua, ou da farmácia, com os acontecimentos só da rua da aldeia, depois tornou-se, para aí, a partir do final dos anos 70, tornou-se no episódio da novela da véspera, né? E no dia a seguir as pessoas falavam dos acontecimentos da novela. E hoje em dia, como a gente vê pelas redes sociais, de facto, que são o barómetro mais tangível que temos, acontece com outra coisa qualquer, as pessoas decidem naquele dia só falam daquilo. As pessoas decidem de repente naquele dia, pronto, agora é raríssimo, mas acho que se justifica, mas há assim umas coisas, pronto, há, como sabes bem, há assim há indignação da semana, do mês, ou há também ali a paixão da coisa. Eu não compreendo, por exemplo, ainda lá às coisas boas, que eu adoro Guerra dos Tronos, eu sou vítima e adoro sushi, by the way, mas portanto, sou vítima das mesmas coisas que estou a dizer, mas, por exemplo, um episódio, hoje em dia, antigamente nós esperávamos séculos para ver uma coisa, não é? Hoje em dia as séries estão basicamente disponíveis na hora. Agora sentamos Mas um episódio da Guerra dos Tronos dá nos Estados Unidos a sua emissão original e no domingo à noite. É vendida para 180 países do mundo, acho eu, no dia seguinte está a dar no outro país. Mesmo assim, durante estas 24 horas, a Guerra dos Tronos é a coisa mais descarregada da história da internet. As pessoas não aguentam esperar 24 horas. Para ver um episódio com melhor qualidade do que aquele que vai... Exatamente o que é que vão ver. Mas acho que não, porque as pessoas querem estar a falar sobre aquilo às 8 da manhã ou às 10 da manhã, quando todo o mundo estiver a falar sobre aquilo. Portanto, acho que a gente depois percebe um bocadinho essa coisa de querer ser parte disto. Então, não sei se não é isto que se passa com os livros. Vive-se um bocadinho entre as duas coisas. Na exigência que nós temos de ter acesso a tudo e de poder escolher tudo, se quisermos ter tudo, e depois aquelas pequenas coisas que a gente realmente escolhe, que a gente chega a levar para casa e a ler e a consumir. Há aqui uma citação muito feliz, que é que tiraste o curso de filosofia, a carta de condução e o baço. Nunca fizeste nada de especial com nenhum deles, mas certamente fizeste muita coisa de especial com muitas outras. O que é que achas que fizeste mesmo assim mais de especial? Ou que está para vir ainda? Sim, tirando o baço... tirar coisas. Tirar coisas. É uma ótima pergunta. Não sei. Não, há muita coisa para fazer, é isso, acho que sim. Há pequenas coisas que sim, é isso, acho que sim. Acho que não fiz nada especial e tem sido como espero bem que o melhor esteja para vir e quero muito fazê-lo. Mas há pequenas coisas que estão a abrir. Se alguém muda ainda há dias, e foi via Facebook para aí, houve uma antiga aluna, eu vou dando aula assim de vez em quando de escrita, lá está. E aqui há uns anos, pai, há 14 anos ou assim já, pai, eu tinha 23, era muito novo, mas dava umas aulas de literatura, um projeto da Gulbenkian, uns alunos da margem sul, de extra às aulas, os que eram voluntários, alunos de liceu, que podiam inscrever-se nas aulas de literatura. Eu pronto, fiz isso dessas aulas, e isto, lá está, já foi há muito tempo, eram miúdos que eram adolescentes, e que há pouco tempo escreveu uma miúdo que me encontrou no Facebook a dizer que tinha, eu não me lembrava, pronto, ela dizia que tinha sido minha aluna nessa altura, e então a dizer, bom, basicamente ela dizia qualquer coisa do género que, pronto, que eu tinha ajudado a mudar a vida dela, e não faz ideia do que era na altura, dizer a um adolescente de Corroios que podia ser aquilo que quisesse na vida, que se ele escolhesse fazer aquilo que gostava, quando a gente gosta de uma coisa é um belíssimo passo para fazer essa coisa bem, e para quem faz bem as coisas há sempre lugar. Pronto, e essa continua a ser a minha convicção hoje, e foi isso que eu lhes disse na altura. Portanto, estes miúdos tinham ido para ali para uma coisa de literatura e que estavam na altura de decidir o que é que iam ser da vida. Eu dizia-lhes isso, e isto foi ótimo, porque eu lembro, durante anos eu sabia que eles tinham dito isto, quase que me perseguia pensar, se calhar mudei os filhos para o desemprego. A dizer que em vez de arranjar uma coisa como deve ser, fazer isto, mas foi especial saber isto, elas querem dizer assim, olha,
ela trabalhava no Porto, na Sonai, mas com uma tarefa criativa qualquer, não sei explicar. Mas ao nível empresarial fazia um trabalho criativo qualquer, lá provavelmente de marca ou de marketing, qualquer coisa assim, e tinha vindo daqui. Pronto, e isso, por exemplo, deixou-me feliz. Onde é tocar as outras pessoas? Sim, exatamente. Isso é tudo que importa. Eu não sei se alguém quer fazer alguma questão. Chegámos ao fim da minha parte. A Duda está aqui contigo esta hora. Olha, muito obrigado também. Mesmo. Parece que não temos questões. Não fizeram o trabalho de casa, ou não leram os livros. Mas há ali uns quantos em cima da mesa e vale a pena realmente. Ele faz uns autógrafos fantásticos. Eu demoro imenso. E, portanto, aproveitem a oportunidade. Temos realmente aqui, eu aproveito. Também, o que és também está nos livros de fala. Isso é muito bom. Muito obrigado. Agradeço muito à doutora Cláudia. Nós temos a oficina amanhã, ainda temos uma ou duas vagas para quem estiver interessado e como se prestou para essa conversa, vale a mesma pena. Muito obrigada, Alexandre, muito obrigada, Margarida, e obrigado também pela vossa presença. Obrigada.